Bom dia! Hoje é a última quinta-feira do ano e eu tenho um convite para você. Às 19 horas, nós vamos estar adorando ao Senhor no culto de campanha dos 21 dias do jejum de Daniel, todo mundo em jejum, na nossa sede. Avenida Coronel Estevam, 1150, em frente à Vila Naval, Alecrim. Eu gostaria de ter você lá, para juntos nós compartilharmos o que Deus fez na nossa vida e agradecermos ao Senhor por todos os bens que Ele tem derramado sobre nós e a nossa casa. Então, eu espero você, 19 horas. Qualquer dúvida do endereço, telefone 084 99807 8419. Hoje é quinta-feira, 29 de dezembro de 2016. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero começar dizendo: não fale mal de ninguém, não tente a ninguém, mas perdoe hoje. Perdoe as pessoas que você acha que talvez nem mereçam o seu perdão, mas perdoe-as. Abra o seu coração, atenda para o seu chamado que é do amor, e Deus com certeza vai se agradar ainda mais de você. Gênesis capítulo 12 fala sobre o chamado de Abraão. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então partiu Abraão, como lhe tinha dito o Senhor, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eu vejo que Abraão tem um comportamento diferente de todos aqueles que o antecederam. Toda a sua vida se torna uma resposta ao chamado divino. Engraçado é que nos capítulos anteriores de Gênesis, a Bíblia vem dizer que a família de Abraão não acreditava em Deus, não conhecia Deus. Inclusive, eles faziam deuses de estátuas de madeira, de gesso, e vendiam para as pessoas, induzindo as pessoas que aqueles deuses fossem fazer alguma coisa por eles. Mas aí, a Bíblia também vem falar de um homem chamado Abraão, que é dessa família, de fabricantes de estátuas, e Deus tem um encontro com ele. O interessante é que a primeira coisa que Deus diz é: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ao mesmo tempo, eu me pergunto por que Deus escolheu Abraão. Eu também me pergunto, por que Abraão escutou a Deus se ele não o conhecia? Abraão escuta o chamado divino e o compreende, e assim age com muito orgulho de fazer a vontade de Deus. Interessante é que certamente Abraão não teve ninguém que pregasse para ele sobre esse Deus. Abraão não teve o que nós temos hoje, que é o privilégio de termos a Bíblia, de ouvirmos alguém pregar para nós, mas a Bíblia diz que ele ouviu a voz do próprio Deus, e o que eu acho mais engraçado, interessante, é que assim que ele escuta, ele obedece. Ele cumpre conscientemente o mandamento, vivendo na presença da vontade divina. Quantos de nós recebemos chamado e largamos o chamado no meio do caminho? Mas escute, Abraão, o pai da fé, não fugiu da responsabilidade, onde o mandamento divino e a ação humana se encontram, dando origem à bênção e à ordem, que são construídas sobre os pilares da misericórdia de Deus. Funciona da seguinte maneira: Deus me faz uma promessa, mas para que ela se cumpra, eu preciso agir, eu preciso fazer a minha parte. Quando Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra,
Se Abraão tivesse hesitado, Abraão não seria o pai da fé. Mas Abraão não hesitou e obedeceu imediatamente. Essas são a base da liberdade. Não a liberdade de que falamos no nosso tempo atual, onde liberdade é percebida como o direito de fazermos o que quisermos, o que leva a uma cultura de direitos apenas. Liberdade verdadeira é a habilidade de escolhermos aquilo que devemos escolher, fazendo o que é correto, sendo parceiros de Deus na construção da graça e de uma sociedade ordenada. Liberdade com responsabilidade. Será que eu e você estamos tendo liberdade com responsabilidade? Talvez você hoje diga: o meu chamado é muito espinhoso, eu não sou Abraão, eu não sou o José, eu não sou o Davi. E eu te faço uma pergunta: que diferença existe entre esses homens que já viveram aqui e eu e você? Todos somos homens, todos somos iguais. Mas sabe o que existia nele diferente de nós? A obediência. Abraão era livre para se submeter à vontade de Deus ou não, e ele escolheu fazê-lo, ainda que fosse um longo e duro caminho como foi. Abraão teve percas, Abraão teve fugas, Abraão teve ganhos, Abraão teve decepções, Abraão passou por solidões, mas ele não negou o nome de Jesus. Por muito tempo, a humanidade vem atribuindo suas falhas e fracassos a elementos externos de si mesmos, que seriam independentes à sua vontade, tirando a responsabilidade deles próprios. No tempo antigo, os homens culpavam os astros, as estrelas, o destino e a fúria dos deuses. Hoje em dia, os homens culpam seus pais, seus parentes, o meio em que foram criados, os genes, o sistema educacional, a mídia, os políticos ou até mesmo a igreja e os pastores. Vivemos em uma era onde as pessoas parecem sofrer de vitimismo. Eu sou sempre a vítima. Ao contrário de Abraão, ele não se vitimou. Abraão resolveu tomar atitude, cumprir o seu chamado e fazer o que Deus queria. Simplesmente, os homens tentam se estabelecer com vítimas para serem vistas com mais simpatia e evitar serem criticadas. Afinal de contas, quem gosta de críticas? A cidade de Ur dos caldeus ficava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era de aproximadamente 966 quilômetros de comprimento por 483 quilômetros de largura, na sua maior extensão do norte, a cerca de 241 quilômetros de largura do sul. Ur ficava em torno de 200 quilômetros de distância do Golfo Pérsico e a cerca de 354 quilômetros da altura de Bagdá. Mas, talvez para nós, nos dias de hoje, não seja tão evidente a significância da mudança de Abraão da cidade sumeriana de Ur para o local que seria mais tarde conhecido como Canaã, Palestina ou Israel. Ur atualmente não está localizado em uma das mais progressivas regiões do planeta, mas as condições geopolíticas e econômicas eram bem diferentes na época de Abraão e Sara. Ur era uma potência que estava na vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico, enquanto que a Palestina, o rumo que Abraão seguira, ainda era uma terra deveras selvagem, onde quase ninguém conhecia. Talvez você diga: bispo, você está confundindo a palavra hoje, eu não estou entendendo, pois eu vou abrir a sua memória. O lugar que você está parece bem cômodo, é desenvolvido, tem tecnologia, tem comida a hora que você quer, tem tudo que você precisa, tem pessoas te bajulando o tempo todo. Mas Jesus quer que você saia de Ur e vá para Canaã. Jesus quer que você saia de Ur e vá para a Palestina. Vai ser fácil isso? Não. Mas se você não for maduro o suficiente para enfrentar os seus medos e viver o seu chamado com responsabilidade, você nunca crescerá espiritualmente. Nunca. Se você não atender ao que Deus tem para a sua vida, você nunca vai alcançar a promessa. Você pode dizer: mas bispa, mas Deus fez uma promessa, ela repousa sobre mim. Muito bem. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos eles receberam uma promessa dos grandes homens e mulheres de Deus. Mas todos eles tiveram que dar o primeiro passo. Como Deus aqui
Ele estava convocando Abraão a se libertar de todas as forças sociais ou econômicas. Em Abraão se daria o surgimento de uma nova fé, que não poderia ser subserviente ao poder político, econômico ou mesmo social. O mandamento para que lhe deixasse a sua parentela faz referência às influências biológicas, genéticas, tidas como um fator determinante no comportamento humano. Hoje você pode escolher: ou fica no seu comodismo e vive a mesma vidinha de sempre, ou faz como Abraão, cria uma grande história. É muito simples você dizer: eu vou desistir de tudo que Deus me prometeu. Porque você sabe que para alcançar é preciso ter esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. Agora, se você parar, se você desistir ou desobedecer, você não vai sair do lugar onde você está. Infelizmente. Através de Abraão, Deus nos ensina que é possível romper com tais influências biogenéticas. Sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes. Deixa a circunstância do seu nascimento. Não deixe que a cultura e a tendência familiar te domine. Disse um grande homem, Freud. Ele concluiu que o nosso modo de ser é consequência dos traumas da nossa infância, da influência dos nossos primeiros anos de vida e do relacionamento e dos problemas que tivemos com a nossa mãe, especialmente com o nosso pai. Entretanto, assim disse Deus a Abraão: sai-te da tua casa e do meio dos teus. Isso significa que Deus estava quebrando qualquer elo que Abraão tivesse com a sua parentela. Deus queria que Abraão fosse diferente, ou seja, é possível sim se harmonizar com a imagem de nossos pais, superar eventuais desentendimentos e libertar a nossa alma de qualquer sofrimento que deles possam advir, perdoando e obedecendo o mandamento divino, para deixar todas as lembranças negativas. Talvez você ache linda a história de Abraão e queira ser como ele. Muito bem, nada é impossível, mas para que isso aconteça, liberte-se dos seus medos. Cumpra o chamado de Deus independente de qualquer coisa. Seja obediente à voz do Senhor. Abraão teve dificuldades, mas em tudo ele se lembrou da promessa. E Deus o honrou e o abençoou. E hoje eu e você estamos aqui por quê? Porque alguém usou a fé. O Senhor disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para piorar o estado de Abraão, sua mulher, Sarai, era estéril. Ela não tinha filhos. Mas Deus testou a fé de Abraão em todos os aspectos, como Ele testa a minha e a sua, para ver até onde confiamos nele. Talvez você perca algumas coisas porque desobedeceu. Talvez você ganhe outras porque obedeceu. Mas em tudo se lembre, o que Deus quer para você é que você alcance Israel, é que você alcance a terra prometida, que você tome posse dela, como fez Abraão. Então, acredite. Se você confiar no Senhor, se você acreditar no seu chamado e for obediente, grandes promessas vão acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.